da vergonha. Evangelho de João, capítulo 9, acompanhe comigo. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Feche teus olhos, se ligue ao trono da graça nesse momento. Fale com Deus, peça para Ele falar com você. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, meu Deus. Senhor, fala conosco nesta manhã de uma forma especial, que nós possamos entender, compreender do Senhor e viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. O fim da vergonha, o encerramento, meu Deus, das coisas que bloqueiam as vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, fala ao nosso coração, trabalha na nossa mente, Senhor, para que nós possamos estar despertos e receber cada uma das palavras que o Senhor tem para dizer a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Graças a Deus. Você é livre para glorificar a Deus em todo o tempo. Amém, igreja? Graças a Deus. Jesus caminhando, andando pelo caminho, e no caminho se depara com um cego, e um cego de nascença. Todo mundo sabia que aquele homem era cego de nascença, mas há algo que você vai saber a respeito desse cego, que não é tão simples como se fosse simples ser cego. Mas havia um questionamento entre os discípulos quando eles encontraram aquele cego pelo caminho, e os discípulos questionaram Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Foi ele que pecou, ou os pais dele pecaram para que ele nascesse desse jeito? E você veja aí a bênção de geração em geração, a maldição de geração em geração. Mas Jesus aqui, ele descarta a possibilidade dos pais terem pecado, ou de ele mesmo ter pecado. Aqui era outra situação. Jesus aponta aqui que nem os pais, nem ele pecaram, mas ele nasceu dessa forma para que Deus fosse glorificado. Olha só, às vezes as pessoas, elas questionam Deus: por que eu nasci assim? Por que eu não nasci assado? Por que não aconteceu tal coisa? Mas isso e aquilo. E hoje nós vemos uma nova geração de jovens, e eu dou glória a Deus pelos jovens e adolescentes da nossa igreja, desta igreja, que não representam a geração que está lá fora. Glória a Deus por isso, porque a geração que está lá fora é uma geração deturpada, uma geração que tem se perdido, que tem vivido algo muito estranho nas vidas deles. Para nós é estranho, mas nós sabemos que tudo isso precede a volta de Cristo. Mas nós vemos jovens hoje que não sabem ler uma frase. É ou não é? Jovens que não conseguem fazer uma simples conta. Nós vemos jovens que vai muito pior do que isso. Jovens muito novos, adolescentes, vivendo porcarias, tendo experiências que deveriam ter depois de 10 anos em suas vidas, tendo relações entre si, tendo vivências que não fazem parte daquele momento da vida, tendo as suas mentes contaminadas
a sua vivência deturpada e se perdendo no caminho. Nós vemos jovens que não querem trabalhar. Outro dia, um homem na internet, que de vez em quando aparece vídeo dele para mim, ele brinca com algumas coisas, ele vendo um vídeo de uma jovem de 21 anos, que ela chorava gravando vídeo, porque os amigos dela haviam convidado ela para fazer um passeio, mas só que para ir até o lugar onde todos iam se encontrar, precisava pegar ônibus. E ela chorava porque ela dizia: eu não sei pegar um ônibus, os meus pais me criaram numa bolha. Mas é uma jovem que estava consciente da deficiência que ela tinha, ela estava consciente das limitações que foram colocadas sobre ela, e ela acordou. Mas e quantos jovens nós vemos, irmãos, que estão por aí perdidos, com a mente cauterizada, com a cabeça toda fechada, não conseguem olhar as coisas que têm em volta, não conseguem observar o mundo ao seu redor, e não percebem a influência maligna que está sobre eles, mas é a cegueira espiritual, diferente desta, uma cegueira espiritual. E quantos jovens têm se perdido? Quantos jovens têm deixado as suas vidas irem embora, perdido tempo? Não é assim, irmãos. Nós temos visto esse desgaste na sociedade, e há uma preocupação com o que vem depois, o que virá depois, o que será da geração próxima a estes. Mas há uma frase e há um pensamento que ele se cumpre, e a gente observa isso também na palavra de Deus, que diz assim que tempos difíceis forjam homens fortes. É ou não é? Homens fortes criam tempos fáceis, porque são fortes e conseguem facilitar as coisas. Mas os tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. É um ciclo. Mas esse ciclo não quer dizer que é de uma geração para outra. Isso pode acontecer em uma única vida, na vida de uma única pessoa. São ciclos. E se a gente não entender isso, se a gente não compreender isso tudo, a vida vai ficando mais difícil. Mas graças a Deus que Deus nos dá esclarecimentos e abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar as situações, as coisas, e tomar as devidas decisões no momento em que precisam ser tomadas, para que as coisas se ajustem. Amém, igreja? Você tem visto e tem vivido e tem tomado decisões que estão ajustando a sua casa e a sua família dia após dia, semana após semana. E graças a Deus por isso, que a sua família está estruturada, que a sua casa está guardada, abençoada, porque você tem edificado o seu lar. Graças a Deus por isso. Mas aquele cego, que não era pecado dele, nem pecado dos pais, mas ele havia nascido daquela forma, para que o nome de Deus fosse glorificado. Glorificado. E eu fico pensando, aquele cego, quantos questionamentos ele teve na vida dele? Quantas dificuldades ele passou, porque ele não podia ter um trabalho. Naquela época não tinha a inclusão como hoje tem, que dá espaço, dá oportunidades. Não é assim? Inclusão, acessibilidade, para tornar a vida de todos o mais igual possível. Naquela época não tinha. As pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram jogadas de lado pela sociedade. Qualquer deficiência. E uma curiosidade, naquela cultura,
os adolescentes, os jovens, eles podiam ser deserdados se eles tivessem alguma deficiência. A partir dos 13 anos de idade, 12 para 13 anos, eles podiam ser deserdados, expulsos do lar. A dificuldade aumentava, o problema aumentava. E naquela sociedade, para piorar a situação, para piorar as coisas ainda, uma pessoa com deficiência, que estivesse ali pedindo esmolas para poder ter o que comer, para poder sustentar a sua vida, que era muito difícil, uma situação de grande miséria, uma pessoa com deficiência que estivesse sentada na beira do caminho, ela recebia esmolas, de um ou de outro, mas elas recebiam também desprezo, porque o deficiente, naquela cultura, naquela época, naquele momento, ele era considerado uma pessoa amaldiçoada, mas amaldiçoada pelo próprio Deus, não pela família, pelos irmãos. Por isso que os discípulos estavam perguntando: quem foi que pecou para que ele estivesse desse jeito? Foram os pais que pecaram para que ele fosse amaldiçoado? Foi ele que pecou para que ele fosse amaldiçoado? Então, toda deficiência era considerada uma maldição de Deus. Irmãos, quantas deficiências nós temos? Quais são as deficiências? Pastor, eu sou perfeito, eu sou perfeita. Deficiência de abrir a mente para ouvir a palavra de Deus, deficiência em compreender coisas que Deus coloca diante de nós, deficiência de tomar atitudes quando precisam ser tomadas. Não estamos falando aqui de deficiência física, mas as debilidades que nós temos, as limitações que nós temos, os medos que podemos ter. E aí, nós nascemos com isso? Quem foi que pecou? Nossos pais ou nós que pecamos? Ou essas limitações são para que a gente entenda que dentro das limitações, a graça de Jesus é suficiente para nós, nas nossas vidas, para que nós possamos seguir adiante. Nós precisamos entender que qualquer dificuldade, qualquer limitação, nos leva também a exaltar o nome do Senhor. E nós entendemos, e falamos, e declaramos para Deus: Deus, não é de mim, mas é o Senhor, que o Senhor cresça. Que seja o Senhor na minha vida, e não eu aparecendo, mas que a cada dia eu diminua. Convém que o Senhor cresça. Então nós entendemos que nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades, só o Senhor pode agir, que nós não temos a capacidade de fazer além, mas com o Senhor, então com Ele nós somos capazes de avançar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às debilidades, mesmo no meio do medo, nós somos capazes de seguir adiante. E isso, irmãos, é algo maravilhoso que Deus deixou para nós, algo lindo, porque mesmo com todos os impedimentos, com todas as barreiras, ainda nós conseguimos seguir adiante com Ele, só com Ele, somente com Jesus. Mas aquele cego, irmãos, o problema dele era tão profundo, porque não era apenas uma perda da visão, mas quando nós vemos a tradução do texto no original, nós verificamos que aquele homem, ele nasceu sem os globos oculares, sem o globo ocular, sem os olhos. Ele nasceu sem os olhos. Não é que ele havia perdido a visão, não é que em algum momento ele havia visto algo, simplesmente ele nasceu sem. A deficiência era muito maior, o problema era muito mais grave. E eu imagino esse cego pedindo esmola no caminho, ali para ele poder ter um pão para comer, para ele poder ter uma comida para ele se alimentar. E quantas vezes, irmãos, por ser desprezado, por ser considerado amaldiçoado, as pessoas paravam na frente dele
e cuspiam, porque era o desprezo. O sinal do desprezo era cuspir. Você já viu alguém cuspindo na rua? Quem já viu? É desagradável, não é? É algo nojento. Agora, naquela cultura, isso mostrava o desprezo que a pessoa sentia por algo. E normalmente as pessoas passavam e cuspiam na frente de alguém com alguma deficiência. Cuspiam na frente de uma pessoa que tivesse uma debilidade. Quantas vezes, irmãos, nós já sentimos desprezo? Nós já fomos desprezados. É claro que eu acredito que ninguém aqui, em algum momento, viu alguém cuspindo na sua frente porque sentiu desprezo. Eu acredito que não se chegou a esse ponto. Seria algo impensável, absurdo. Mas quantos de nós já fomos desprezados? Não desprezados por qualidades, mas desprezados por causa de dificuldades, de debilidades. Quantos de nós já fomos deixados de lado? Quantas vezes, irmãos? Talvez tenhamos sido humilhados, considerados amaldiçoados. E amaldiçoado quer dizer aquele que não tem a graça de Deus. É isso que quer dizer amaldiçoado. Aquele que não pode ter acesso à graça. E aquele homem sentado ali, pedindo esmola no caminho, mais uma vez ele escuta alguém escarrando e cuspindo na sua frente. Pessoas conversando, querendo saber por que ele era cego. E mais uma vez ele escuta aquele som desprezível, de desprezo. Eu imagino o semblante dele. Ele esperando ali uma moedinha, e mais uma vez alguém ia cuspir na frente dele. Só que era a última vez. Jesus fez algo ali para mostrar para ele que seria a última vez. Jesus cospe no chão. E a gente não entende muito da palavra. Por que Jesus cuspiu? Por que Jesus em outro pôs a mão? E por que Jesus em outro fez de tal forma? Mas para aquele homem tinha um significado muito forte. Então Jesus cospe no chão. Só que Jesus pega aquilo na mão. Eu imagino os discípulos vendo a cena, irmãos. Ele cuspiu no chão como um símbolo de desprezo, mas ele pega aquilo na mão. A palavra de Deus diz que ele faz uma lama na mão e aplica nos olhos do cego. Faz um barrinho ali e aplica nos olhos do cego. Jesus está dizendo para ele: olha, aquilo que foi vergonha para você, aquilo que te humilhou a vida toda, agora vai te restaurar. Da maneira como você foi humilhado a vida toda, agora você vai ser restaurado. E Jesus fala para ele: olha, vai até o tanque de Siloé. Siloé significa enviado, nós lemos aqui. Vai até lá, lava os seus olhos, vai se lavar. O tanque de Siloé, irmãos, ficava do outro lado da cidade, era longe, mas ele ouve a voz de Jesus, e ele atravessa a cidade com toda a dificuldade que ele tinha, com toda a limitação que ele tinha, e ele vai até onde Jesus mandou ele ir, e lá ele lava os olhos que ele não tinha, irmãos. Ele lava o rosto, e ele passa a enxergar. Deus, ele traz à existência aquilo que não existe.
os globos oculares dele foram feitos. Não sei se foi na hora que foi lavado, não sei se foi pelo caminho, mas Deus restaurou a vida daquele homem. Jesus no caminho, passando, restaurou a vida daquele homem, trouxe dignidade a ele, trouxe honra a ele. Ele foi, se lavou e a vista dele passou a existir. Não é que voltou, começou a existir. Irmãos, há esperança. Há esperança para todos. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 61. Versículo 7. Diz assim: em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. No lugar da afronta, exultarão na herança recebida. É isso que eu quero que você destaque aqui. No lugar da afronta, vão ter uma grande alegria por aquilo que receberam. Agora imagina, irmãos, a alegria daquele homem, que no lugar da humilhação, no lugar da afronta, naquilo que ele era afrontado, naquilo que ele era humilhado, abandonado pelos pais, desprezado pela sociedade, agora não ter mais vergonha, agora não precisar mais mendigar o pão, agora não precisar mais ficar assentado pelo caminho. E eu quero te falar uma coisa: você pode até não ver Jesus, mas eu tenho certeza que Ele está te vendo. Aquele cego não sabia nem quem estava na frente dele, não estava vendo. Para ele era mais um momento de desprezo, mais uma vergonha que ele levaria para casa. Ele não estava vendo Jesus, mas Jesus estava vendo ele. Jesus está te vendo. Jesus te enxerga no caminho. No caminho que Jesus está, que você está, Jesus está te enxergando. Jesus está te vendo. Mas quando você está no caminho de Jesus, Jesus te enxerga. Aquele cego estava no caminho de Jesus. E aqui é um trocadilho para você compreender. Pelo caminho, Deus vai fazendo maravilhas na nossa vida. Pelo caminho, Deus vai nos transformando. Pelo caminho, Deus vai nos curando, nos restaurando. Ele vai nos levantando, tirando a nossa vergonha, nos colocando de pé. É no caminho, irmãos, não é longe do caminho. Por isso que o pastor manda mensagem, o pastor liga, o pastor vai atrás, porque é no caminho, irmãos, não é fora dele. Não é fora, é no caminho. Qual é a vergonha que você carrega? O que só você sabe? Que quando as pessoas falam, você se sente ofendido, ofendida? Qual que é a vergonha que está aí dentro? Qual que é a limitação, a debilidade, a deficiência? Qual é? Você está no caminho? Jesus está te vendo? Você está no caminho? É no caminho que você recebe. É no caminho que Ele te encontra. Jesus disse lá em João capítulo 9. João capítulo 9. Versículo
3. Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. As obras de Deus foram manifestadas na vida dele. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E Jesus declara: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É Ele quem conduz os nossos caminhos. É Ele quem nos dá a direção. É Ele quem nos esclarece como que nós devemos caminhar. É Ele quem dá luz aos nossos olhos, quem abre os nossos olhos para que nós possamos ver. Irmãos, as pessoas vão te ver, e elas vão dizer como foi dito aqui, versículo 8. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde é que está ele? Onde é que está esse homem? Ele respondeu: eu não sei nem como é que ele é, só sei que ele passou na minha vida e transformou a minha vida. Você pode não conhecer a face de Jesus, mas que Ele tem transformado a sua vida, Ele tem. Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores, a humilhação que estava sobre nós, o castigo que hoje nos traz paz, foi lançado sobre Ele. Pelas pisaduras dele, pela surra que Ele levou, nós fomos sarados. Nós fomos sarados. E Isaías 64 diz assim, diz algo extraordinário. Isaías 64, versículo 4 e 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Aleluia. E Mateus capítulo 26, versículo 67. Mateus 26, 67. Olha só. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? As humilhações que estavam lançadas sobre a humanidade foram lançadas sobre Jesus. No rosto dele foi que cuspiram, foi nele que bateram, e por causa da surra, do sangue, ele não conseguia nem enxergar direito. E aí as pessoas batendo nele, humilhando ele, ainda afrontavam ele, falavam assim: você não é profeta? Profetiza aí, quem é que está te batendo? Ele tinha levado já sobre si, estava levando sobre si tudo aquilo que podia trazer humilhação sobre nós. Ele levou. É o fim da vergonha. Não há mais vergonha na sua vida.